Olá, bom dia! Mais um programa Fino Trato com vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão nos assistindo. Um grande beijo, um grande abraço e obrigada! Eu tenho aqui nos nossos estúdios Giovana Castro. Olá, Giovana, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bom? Tudo bom, e você? Com certeza, melhor agora você estar aqui conosco. Giovana, ela é psicóloga, escritora, entre muitas outras coisas. Uma profissional jovem, porém com um currículo, um release bastante elaborado, muitas experiências, um conteúdo de vida riquíssimo. Por onde começamos, Giovana? Olha, Márcia, são tantas coisas que eu não sei nem por onde começar. Por onde começar, ok. Vamos falar um pouquinho do seu momento atual na parte de psicóloga, uma psicóloga empresária, não é só uma psicóloga de consultório, embora faça também consultório. Com certeza. Na verdade, isso é uma novidade, né? Eu estou lançando isso em público hoje, é uma novidade. A partir desse mês, né, nós estamos começando com as franquias Tutores e Home Angels em Alphaville, na região de Alphaville, que é para reforço escolar e para cuidados geriátricos em casa, para um suporte de enfermagem, gerontólogo, para todos os habitantes da região de Alphaville e Aldeia da Serra, né? Muito legal e muito importante essa demanda que hoje existe de cuidadores. No Brasil, algo ainda não tão divulgado, mas muito, muito necessário. E essa sua franquia, a Home Angels, ela é extremamente conceituada, já está no mercado há quanto tempo? Olha, ela já está no mercado há alguns anos e ela tem mais de 600 franquias no Brasil inteiro. Sim. E assim como a Tutores, né, também é bem conhecida. E infelizmente é o que você falou, Mara, aqui no Brasil não é tão divulgado, não é um serviço tão disponível para todo mundo. É diferente dos Estados Unidos, da Europa, que é bem comum. Sim, devido até à população numa faixa etária já... digamos, maduros. Mais maduros. No Brasil, a tendência do Brasil é essa. Nós estamos envelhecendo. Com certeza, já não somos mais um país de jovens, não é? Estatisticamente falando. Não somos. E não tem quem cuide. Então, o ideal é... fantástico, fantástico. Eu vou explorar um pouquinho esse lado, claro. Nós temos um tempo razoável, dá para falar de algumas coisas legais. Por quê? Porque é um conforto para uma pessoa que já está na melhor idade, na idade madura, enfim, após os 65 anos, geralmente, né? Eu sei que a sua franquia não é só para esse lado, mas que conta com esse auxílio, porque hoje são pessoas que têm uma vida econômica independente e não querem depender de favores, entre aspas, ou estar perturbando, eles acham que perturbam, que atrapalham a vida dos filhos, dos parentes, enfim. Então, eu acho que é uma qualidade de vida, esse trabalho, eu estou reforçando, porque eu acredito muito, já tive experiências de pessoas... pacientes terminais na minha família e sei o quanto é importante, o quanto é necessário e o quanto isso traz de conforto não só para o paciente, mas para a família. Exatamente. Porque chega uma hora que a família não aguenta. Existe aquele período de resistência, mas depois ela precisa desse auxílio externo. Com certeza. E aí a importância de ter uma equipe credenciada, com uma metodologia própria, não é? E reconhecida no mercado, né, Com Mara? certeza. Então, assim como você, eu tive essa ideia, eu comecei a especialização em gerontologia justamente porque eu tive na minha família casos de acamados, de doenças que precisaram desse suporte. Sim. E, querendo ou não, casas de repouso existem, porém, ou são caras ou são deficientes no serviço. E para isso estávamos conversando em off, onde você me disse da sua pós que você está concluindo no Einstein, no Albert Einstein, que é um hospital referência na América Latina. Exatamente. Então, exatamente. Isso traz para a pessoa referência, eu gosto muito disso. Por quê? Porque, infelizmente, em algumas áreas, a pessoa faz um curso de 3 horas e se considera especialista. Sim. Não é? E quando os problemas ocorrem, porque a pessoa que está passando por algumas situações, ela está tão envolvida que ela contrata muitas vezes, não por desleixo, mas assim, por confiar. E quando ocorrem os problemas, ela vai verificar e percebe que aquele profissional especializado não é tão especializado assim. Não é? Exatamente. E aí o barato fica caro. Exatamente, não tem credibilidade. Exato. Então você contrata um profissional que acaba, no final das contas, talvez aparecendo até no Jornal das 8 por descuido. Ou então é aquela coisa, você pode pagar mais caro numa casa de repouso, tem muitas ótimas, excelentes, mas e a casa? E a família? Sim. O idoso vai preferir ir para uma casa de repouso ou continuar dentro de casa, com todo o suporte, familiar, com arroz que é feito pela pessoa que ele gosta? Isso é saúde. É saúde. Isso é saúde. Eu quero gravar muito bem essa palavra, saúde.
saúde e uma forma de retribuir, muitas vezes são pais ou pessoas, né, que tanto fizeram por nós. Claro. Não é? Então a gente oferecer o melhor possível, não tem preço. Não tem preço. E tem também, você como empresária, a franquia Tutores, é isso? Tutores. Tutores é uma franquia bem conhecida no Brasil, na área de reforço escolar. E o tutor, ele é diferente do professor particular. Qual a diferença, Giovana? A diferença é assim, o tutor, ele não vai ensinar a matéria, ele vai ensinar você a estudar. Então, não é um trabalho para o resto da vida. Eu falo porque eu fiquei muitos anos em aula particular, não sabia nada de química, física, sempre fui uma aluna muito bagunceira. Mas eu percebia que eu fazia aula particular para fazer a prova. Tá. Então eu sempre era dependente de um professor particular nas matérias que eu tinha defasagem. A Tutores vem com outro conceito, vem ensinar você a estudar, vem ver quais são suas dificuldades, se você tem déficit de atenção, se você tem dificuldades desde fazer um resumo até na execução das tarefas em si. E é um trabalho que não é sem fim. É um trabalho que você contrata por um período e eles estão lá para te ajudar, independente da matéria, seja português, matemática, música, artes, o que for ligado à educação. Muito interessante, né? Ensinar a estudar. Ensinar a estudar. Ter o prazer em estudar. Exatamente. Em aprender, e não aquela coisa chata, eu vou ter prova, tenho que estudar. Não é decorar e não é ensinar em cima da prova. Compreender, né? Ensinar isso é criança, adolescente, vestibulando, concurseiro, não importa a idade. Não importa, são para concursos também? Para concurso público também, que aliás é uma demanda incrível hoje em dia, né? Com certeza. Então, para qualquer faixa etária que tenha dificuldade de estudar, supletivo, não importa. O tutor não é o professor particular, ele vai além. Nossa, nós vamos mostrar mais, porque isso é muito interessante. Às vezes você citou casos agora, por exemplo, pessoas que não tiveram oportunidade, você falou supletivo, quer dizer, algo para quem já fala, não dá mais tempo, não é para mim. Então, às vezes, é o conceito, é o preconceito, né? Um preconceito errado, o que impede da pessoa dela poder... aprender sempre, nós somos eternos estudantes. Claro, não eternamente. Mas infelizmente algumas pessoas têm essa questão daquele paradigma da idade, não é? Exato. Não é mais para mim, etc, etc. Bom, mudando um pouquinho agora, saindo um pouquinho da Giovana empresária, vamos um pouquinho para a Giovana escritora e nós vamos mostrar umas fotos dela incríveis, já. Escritora, conta pra gente um pouquinho do seu livro, Psicopatas do Cinema, é isso? Psicopatas do Cinema. Psicopatas do Cinema, ele é um livro... na verdade, eu comecei ele na faculdade, eu sempre fui apaixonada por cinema, sou super cinéfila. E aproveitei o TCC, que tinha orientador, tinha quem me ajudasse, né? E para fazer um TCC sobre esse tema, que acabou sendo a base do livro. Ele, na verdade, ele é uma análise psicanalítica mastigadinha, não é uma coisa... para psicólogo, não é para público leigo, é para todo mundo. Para quem gosta de arte, cultura, cinema, psicologia, quem tem interesse. Gosta de vida, costumo dizer que gosta de vida. E é uma análise dos psicopatas mais famosos do cinema, de grande bilheteria como Hannibal, Jigsaw dos Jogos Mortais, Macaulay Culkin no Anjos Malvados, que ele interpretou um garotinho que tinha esse transtorno social. Então eu peguei vários filmes bem conhecidos do público, peguei os personagens e expliquei por que o Hannibal é assim. Por que ele Dá uma palhinha isso? Pra gente, conta um pouquinho. Isso é surpresa, Mara. O livro vai contar pra contar. O livro sai no final desse mês. Vai ser lançado na livraria... Na Livraria Cultura aqui em São Paulo. Muito legal. Impresso, e-book e e-book em inglês também para... Modesta. Interessante também nossas conversas nos bastidores, onde você nos colocava o seguinte, Giovana, existe o psicopata muito associado ao serial killer, que não é desse, existe aquele psicopata próximo a nós, que pessoas com traços de psicopatia. Nos coloque alguns traços dessa psicopata social, rapidamente. Assim, então, esse que está ao nosso lado, esse colega de trabalho, pode ser um cônjuge, pode ser um irmão, um primo. Assim, me dê para que o nosso público entenda que o psicopata não é só o serial killer. Exato. Aliás, essa é uma das ideias do próprio livro, é desmistificar a ideia de que o psicopata é o serial killer. Não, gente, não é. Um serial killer pode ser um psicopata, mas o psicopata também pode estar do seu lado. Ele é o estelionatário, ele é aquele bandido que liga para sua casa para falar que seu filho sofreu um acidente e que é para você depositar dinheiro na conta dele.
é aquela pessoa que não sente. O traço fundamental do psicopata é a falta de sentimentos. Independente se ele vai matar, ou se ele vai roubar, ou se ele vai mentir. Isso determina o grau da patologia, exatamente. Então, sim, você pode namorar um psicopata sem nem ele saber que ele é um psicopata, mas você começa a identificar. Ele mente e ele não tem remorso daquela mentira. São mentiras... eu não acredito que existam pequenas mentiras. Mentira é mentira, mas só para elucidar, que grau tipo assim, são mentiras... O grau de comprometimento dessas colocações, como que é? Por exemplo, você cria uma mentira em que você pode colocar uma pessoa numa má situação e você não tem remorso em relação a isso. Causar um dano a um terceiro. Causar um dano a um terceiro para você conquistar um objetivo. Isso é muito comum, por exemplo, nas grandes bolsas de valores. Mercado corporativo, eu acho que é o nosso coliseu moderno, como a gente costuma dizer. Não sei nem se eu posso falar isso, mas religioso, sim, isso é um dado, isso é um dado. É um dado estatístico. A partir do momento que você tira de pessoas que não têm condição de comer, dizendo que é em nome de Deus, e você coloca uma Mercedes no seu nome, isso é um grau de psicopatia, e eu coloco o meu CRP aqui. Tá. Isso é um grau de psicopatia. Políticos que eu digo, eu não estou falando só do Senado, tem muito político que está no nosso condomínio. Então, o político é a forma de você lidar com a vida, não a profissão. Tá? Assim como tem muitos políticos que são muito bons. Mas essa mentira, essa pequena mentira, essa alusão que você faz na vida do outro, vai causar um dano, você não tem remorso em relação àquilo, porém você está buscando um benefício próprio. É o pisar em cima dos outros. Entendi. Onde você pode ir para você ter suas próprias conquistas. Ok. Isso E num extremo seria o serial killer? No extremo seria o serial killer, que né, tem essa fantasia no cinema, que é... Enfim, todo mundo acha que os roteiristas desses filmes, eles devem ser loucos, devem ser isso, mas não. Tem muita coisa que é baseada inclusive em fatos reais. Essas coisas muito absurdas. Eu fui descobrir que muita coisa foi realmente vista em fatos reais depois de um estudo muito grande que eu fiz para o livro. Inclusive dados de polícia, assim, são coisas que impressionam. A gente acha que é só no cinema e não, aquilo realmente acontece. Uma pergunta que eu vou aproveitar, fazer um gancho, você me confirme, por favor. Pessoas que maltratam animais. Eu ouvi um caso de uma pessoa que me contou assim, num ambiente social, muito descontraidamente, sem nenhum tipo de remorso, que ele castrou 12 cachorros, sangue frio, por hobby. Existe uma pesquisa que fala que um dos traços que seria um traço um dos traços do psicopata, melhor, que todo serial killer ele tem esse traço, a maioria de maus tratos aos animais. Essa informação procede? Procede porque o maus tratos aos animais ele é uma das coisas que você pode ver no psicopata, né? Porque não é só animal, seria idoso, seria bebê, qualquer indefeso. Tá. Então, a partir do momento que você é covarde o suficiente para fazer um maltrato para um indefeso, o seu psicológico ele está comprometido, totalmente comprometido. Então, o animal é um exemplo, né? Tá. Poderia ser um bebê, poderia ser um idoso. Mas animal, a gente pode perceber muitos traços. Criança que chuta animal. Você tem que começar a prestar atenção. Da infância. Sempre na infância. Infância é tudo. É a formação, é a base. É difícil, porque os pais, geralmente, eles veem acontecer e eles negam. Eles falam assim, é uma fase. Os pais veem traços e não colocam o filho numa terapia. O filho não quer sair do quarto, o filho não tem vida social, o filho é focado no iPad só quer ficar sozinho o tempo inteiro. Presta atenção no seu filho, leva ele numa terapia, leva seu filho para passear, tenta introduzir amiguinhos, animais, tenta, mas não abre a mão. Giovana, a criança, como você comentou, que só fica no quarto, que poderia chamar uma fobia social, é um traço da psicopatia? Abaixo dos 16 anos a gente não pode falar que é um psicopata, né? Sim, nós falamos em traços. Mas em traços, essa exclusão social, não porque ele sofre bullying, ele está triste por não poder ter amiguinhos. Exclusão porque ele escolhe ficar sozinho. Exclusão social, maus tratos aos animais,
por exemplo, você fala para a criança que machucou em algum lugar, a criança vai e te bate exatamente nesse lugar. Presta atenção nesse tipo de comportamento da criança, até Ou onde seja, ela não manipula esse sadismo. E a manipulação de você colocar de castigo a criança aceitar o castigo, mas porque ele sabe que vai ganhar alguma coisa em troca. Não porque ele realmente está vendo o que ele fez. Então, como sempre, a questão da infância e da importância de se trabalhar com os pais, né? Exatamente. Os pais conseguirem olhar o seu filho no momento, na fase que ele realmente está. E não que gracinha. Nada disso. Sabe aquela coisa? Essa gracinha hoje, amanhã você vai falar oi para essa gracinha, provavelmente no sistema penitenciário. Exatamente. Ou também em lugares onde você vai ter uma comunicação só de ida, que é muito comum, acontece muito, enfim, se envolve com traficantes, com etc. certeza. E vão a óbito, são Com mortos, certeza. em outras palavras. Com certeza. Então, essa gracinha hoje, amanhã você vai levar comidinha na penitenciária. Muita atenção para isso. Presta atenção nos Presta atenção para isso. Finalizando essa fase da Giovana 3 agora, rapidamente, a Giovana de mídias sociais, como é que é isso? Mídias Rapidamente, sociais. eu quero mostrar fotos dela. Tá. Mídias sociais. Minha primeira formação antes de psicologia é design gráfico. Tá. Eu tive um acesso à fotografia há um tempinho, mas eu nunca fui fotógrafa. E ano passado eu tive um evento no meu relacionamento, na minha vida, e eu resolvi fugir do mundo, me inscrevi num navio e fui trabalhar como fotógrafa num navio. Eles perguntaram se eu sabia tirar foto, eu falei assim, sei. Isso não queria dizer que eu era fotógrafa, eu sabia apertar o botão. Tirar foto, são coisas diferentes, são e não são. Para quem tem talento, não... Ok. Aí eu fui, acabei indo para a Europa, trabalhei no navio, aprendi a ser fotógrafa lá, suguei de todos os meus amigos esse conhecimento e acabei voltando para o Brasil e fui atrás de eventos para tirar foto e ter algum dinheiro, porque eu não tinha nada, no final do ano passado não tinha nada. Hoje você trabalha com que agências? Com que você pode falar? Você posso presta falar, um serviço? Posso falar. Atualmente eu sou contratada da AMG de Nova York, a agência da Gisele Bündchen, inclusive. Chato, só Gisele Bündchen. Isso foi em 6 meses. Tá. E eu, como o livro ia ser lançado só na internet, eu falei, vamos me fazer conhecida na internet. Abri meu blog, linkei meu Instagram e coloquei as fotos de viagem no meu Instagram. Nisso comecei a ter muitos seguidores. E em um mês eu tinha mais de 13 mil seguidores. Depois de um trabalho com o Google, aprendi a usar a mídia social, otimizei, gerei tráfego. O Psy, o cantor do Gangnam Style, começou a me seguir. Muitas artistas começaram a me seguir, modelos, Elos, Triton, empresas começaram a me seguir. E eu fui convidada pela Elos para fazer São Paulo Fashion Week como fotógrafa de mídias sociais. Então eu ganhava pelo dia, sim, trabalhava, perguntaram se eu sabia tirar foto de moda, eu falei que sabia, não sabia nada, tirava dos meus amigos nas festas. Autoestima e coragem é tudo. Não sabia nada. E talento, claro. E me ajudou muito também não conhecer nada de moda, porque eu tirava fotos de modelo muito famosa e eu não sabia quem elas eram. Entendi. Então eu tratava elas como todo mundo e elas gostavam. Vocês não tinham mais a vontade, não tinham que ficar representando. Muita vontade, então as minhas fotos eram sempre mais divertidas. E eu não tinha ideia de quem elas eram, mano. Aí, a Gisele Bündchen você conhecia? A Gisele Bündchen, essa daí eu conhecia. Não tem como. Aí foi no São Paulo Fashion Week que eu fui chamada para trabalhar pela AMG, fui pela Elos inicialmente. Aí fiz backstage. Eu nunca posso ser imprensa, eu nunca posso estar junto com a imprensa porque eu não sou formada em jornalismo, nada, não sou contratada pela imprensa. Então eu faço backstage. O que os meus amigos querem morrer, porque eu não fico na frente de todo mundo. Eu falo diretamente com os artistas, nos camarins. Claro. Então eu já fiz Lollapalooza, Fórmula Indy, festas VIP várias, assim, já fotografei Zac Efron, Lindsay Lohan, todo mundo que vocês possam imaginar. E acabei fazendo amizade também com eles. Bate papo, não nem. E agora eu vou fazer Rock in Rio todos os dias, do Rock in Rio, backstage Rock in Rio. E através de mídia social e da palavra sim. Você sabe fazer? Sei. Não sabia, mas aprendi. Sim. Aprendi. Sim. Sim. Deixar aceitar a oportunidade. Sim. O que eu posso falar, mídia social, aceite as possibilidades e aprenda, porque pode render muita visibilidade, muita renda e é muito bacana. Legal. Nosso tempo é limitado e eu gostaria de deixar, falar novamente, reforçar o seu livro Psicopatas do Cinema, lançamento final de setembro, já tem data? Exatamente.
Provavelmente dia 29 de setembro. Provavelmente 29 de setembro nós vamos confirmar aqui. Na Livraria Cultura, Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Uma das melhores, mais conhecidas, onde todos lançam os seus livros no Brasil. Mas tudo bem, isso aí, vamos deixa para lá. Giovana, super obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, Mara. E vamos conversar, você está sempre convidada, nos trazendo novidades. Ela vai vir contar do livro aqui, aguardem. E vai falar mais, cuidados com idosos, tudo que a sua franquia oferece. Com certeza. Só que nós vamos segmentar o programa, porque são tantas facetas, né? Ela é multimídia. Ou seja, nós vamos segmentar para poder levar mais informação para o nosso público e você poder mostrar o seu trabalho e colaborar conosco. Com certeza. Eu agradeço a sua presença, um grande prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, Mara. Até mais. Nós vamos chamar os nossos intervalos e voltamos dentro de alguns minutos. Até já, nos aguardem.